Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Mentora. E aqui agora o nosso podcast, na nossa versão estendida. Vocês sabem, né, que eu estou no YouTube e agora estou no Instagram e agora todas as redes para vocês acompanharem. E nesse Papo Mentora de hoje, nesse mês da mulher, eu trouxe uma pessoa que eu super admiro e que é empreendedora, que é desenvolvedora, que é líder, que é uma mulher arrochadíssima, que é Tereza Oliveira. Incrível, referência na área de tecnologia aqui em Pernambuco e vai trazer toda a representatividade dela, que ela move vários ecossistemas, né, de transformação social, de educadora, da sala de aula. E eu quero muito que vocês recebam com todo carinho. Oi, galera, tudo bem? Muito feliz, muito lisonjeada pelo convite e estou entusiasmada aí. O que é que a gente vai conversar? A gente vai conversar muito. E o mais importante é conversar sobre ela, minha gente. Hoje a gente vai aproveitar essa mentora, que também é mentora, tá? Eu esqueci aí de botar mais esse tópico. O objetivo é trazer a Tereza, a história dela, para inspirar vocês a caminhar, né? Criar uma carreira sólida na área de tecnologia ou em qualquer área que você tiver, mas que você seja inovadora. Aprenda com ela os percalços e os aprendizados. Sim. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Show. Ai, tô feliz. Muito bom. E aí, Tereza, me conta, como é que foi o início, né, da tua trajetória? Você estava falando agora do reprograma antes, nos bastidores. Como é que iniciou essa carreira tão bonita que é a sua na tecnologia? Bom, a minha carreira profissional começou na educação, então já trabalhava com empregabilidade para jovens aprendizes em uma ONG aí que tem uma grande escala, assim, já mais de 50 anos no mercado da inclusão de jovens, de vulnerabilidade. Então eu já gostava, já ficava atenta às tendências do mercado, transformação digital, social, já acompanhava algumas empresas nacionais e internacionais que estavam mudando completamente. Eu lembro que quando eu sou administradora, né, essa é a minha primeira formação, e aí quando eu ainda estudava administração, eu morria de vontade de ser, esqueci o nome agora, me fugiu a mente. Mas é como se fosse uma aprendiz de gestão. Trainee, Exatamente. Eu trainee era das louca. grandes multinacionais, Isso, era. P&G, Microsoft. Exato, eu era louca para ser trainee. Mas eu percebia que tinham exigências de um perfil de trainee que tinha que ser uma pessoa já globalizada, né, naquela época. E a transformação digital e social passou por uma mudança nessa área de trainee também. Então, eu observei que algumas empresas, como o Magazine Luiza, começaram a criar seleções afirmativas. Eu não entendia tão bem o que era isso. Mas depois de trabalhar numa ONG, eu entendi da importância de ter... De incluir Exatamente, né, grupos diversas. afirmativos. E, bom, como eu trabalhava com grupo afirmativo também, eu já preparava os meus jovens para essa mudança. E aí até que eu ficava me perguntando, e eu? Quando é que eu vou mudar também? Eu estou preparando tantos outros e eu vou me preparar Quando quando? algum momento, quando será? Exatamente. Aí chegou a pandemia, todo mundo sossegou faixa em casa. Quem? Não. Todo mundo sossegou faixa em casa. E aí foi o momento que eu comecei a estudar mais. E aí eu estudei, não sabia o que era back-end, front-end, não sabia nada. Nunca ouvi falar. Exatamente. Aí apareceu o algoritmo, começou a entender o que é que eu estava procurando. Aí apareceu um bootcamp reprograma. E o que é isso? Fui lá, me inscrevi, me joguei, passei na seletiva e durante uns 4 meses eu estudei desenvolvimento back-end. Não sabia o que era uma variável, né? Que no mundo do desenvolvimento a gente sabe bem o que é, importante. E aí, assim, não foi fácil. Eu chorava quase todo final de semana. Dia sim, dia não. Estava Isso. chorando na aula de reprograma. Eu também já estive nesse momento, viu, gente? Ficava Eu também, assim ó. também. Eu sou uma desenvolvedora baby front-end. Porque não tem júnior, eu sou baby, entendeu? Assim, é só porque eu tenho um diploma. É sério, gente, é sério. Mas porque o meu era no domingo, o teu era o quê? No sábado. No sábado. O dia então, todo. Isso, o meu era O no dia domingo, todo. o dia todo. Então eu não podia sair pra balada no sábado, porque senão ia estar acabada no domingo. Era no sábado. E eu era coordenadora de projetos na época já, só que na área da educação. E às vezes eu tava na aula e a galera me ligava do trabalho, Eita. inclusive. E eu lá dizia, meu Deus, eu tô aqui tentando aprender o básico
de um código, de uma lógica, e o cara disse, e aí, tá pronta a imagem? O material tá certo para os alunos? Eu, aham, tá tudo certo, mas eu estava lá na aula. Exatamente. E assim, foi uma experiência incrível, porque foi a primeira vez em que eu participei de um curso afirmativo. Só tinha mulheres. Só tem Isso mulheres no é um ponto reprograma. importante, né? O reprograma é um público feminino. Isso. Então você não é só mulheres estudando, são mulheres na parte administrativa, são mulheres como professoras, palestrantes, monitoras. Só tem mulheres cis e trans no reprograma. Então foi um mundo novo para mim. E aí eu comecei a entender. Foi a primeira vez que eu tive contato com o tema síndrome da impostora. Não sabia o que era. E eu acho que eu nunca tinha vivenciado isso. Eu vivenciei com a tecnologia. Meu Deus! Ah, pois eu não. A síndrome tá sempre aqui, entendeu, bichinha? Não tinha vivenciado ainda. E aí eu comecei a estudar. Eu falei, é isso que eu quero mesmo, tá. Terminou o reprograma, 6 meses se passaram, eu tentando, fazendo entrevista. Mas sabe quando você faz a entrevista, mas tá torcendo para não passar? Mulher, que é Porque isso? já começava a síndrome da Ela impostora é o ali. próprio time contra dela. É, Ela mesma é o exatamente. próprio time contra dela. Mas aí eu passei. E aí veio a primeira oportunidade, foi E na aí, Century. José, o que a gente vai fazer nesse momento? Isso. E aí eu deixei a sair da empresa, já estava lá há 10 anos. Eu Uma vida. pedi uma vida, pedi Uma demissão. Eu era a pessoa mais antiga, era a estrutura mais antiga ali de aprendizagem. Pedi demissão e comecei uma vida nova, com um salário um pouco menor. Então, realmente, foram 2 passos para trás. Um ponto importante, eu falo para os meus mentorados isso, assim, quando eles querem transitar, principalmente quem já tem uma carreira estabelecida no mercado. Tipo, eu já tenho uma carreira, já tenho... Lógico que não é um grande, né, pé de meia, mas é algo que já tem um nome, né? Já tem uma história. E aí ele aqui, eu quero transitar, eu quero ser aí uma back-end júnior. Aí eu sempre alerto eles, eu falo assim, gente, saiba que você vai começar. Você está disposto a começar com salário menor? Sim. Você tem que ter certeza que você pode ser sênior em engenharia de produção, de civil, mas em tecnologia você é júnior. Então, independente da sua idade, né, que a gente não está falando de idade, que a gente está falando de conhecimento técnico, você é júnior e você vai ser remunerado por isso. Tem que estar aberto, né? E você foi corajosa em aceitar o menos. Exatamente. E tem a questão do orgulho também. Eu percebo muito isso, porque numa construção de carreira, a gente se apega àquela construção. A credibilidade que você criou, tijolo Isso. por tijolo ali. Deu tanto trabalho para chegar até aqui. Exatamente. E agora eu vou começar. Não é começar do zero, porque tem uma história. Você não é mais aquela pessoa que dá sua primeira experiência de vida. Mas é reconhecer que você vai ter que pedir ajuda. Você não vai ser mais aquela referência que as pessoas vêm me perguntar. Você vai ter muitas inseguranças, coisas que a gente não quer reviver de novo. Diga, eu não quero voltar mais para a época da faculdade, né? Tipo, Exato. Aí tem muito isso. No reprograma eu já era professora, já experientíssima, já dava palestra, e eu não dava uma palavra, eu não perguntava às professoras porque eu tinha vergonha. Tinha vergonha de expor que não estava sabendo, né, lidar com aquelas frustrações. E isso foi importante para hoje eu estar nesse processo de orientação de pessoas que resolvem entrar na tecnologia, de passar isso, né? A gente tem que ter essa responsabilidade de dizer, tá preparado porque tem que não preparado. vai ser fácil. Porque eu vivi isso, né? A gente tá falando algo que a gente viveu, né? Dizer assim, não estou entendendo nada disso aqui, nunca vi. E você fala assim, nossa, realmente é uma nova linguagem, é uma nova forma de criação, né? E por isso que a gente chama falar da lógica do código, porque realmente é uma nova linguagem, né? Como português, inglês ou qualquer outra idioma. E aí vem no desespero, né? De entender nada, porque a gente não foi educado, a gente não estudou isso. E ao mesmo tempo vai gerar essas frustrações. Eu, de vez em quando, eu escuto isso nas minhas mentoradas. Elas assim, né? Vou mandar um podcast. A Bia está sabendo, né? De vez em quando é um podcast assim, olha, desculpa, eu sei que você vai me matar, puxar a orelha, porque eu puxo a orelha mesmo. Mas ela fala assim, olha, eu tô muito pra baixo, eu tô desanimada, eu já tentei tudo, não sei o que, às vezes eu acho que é melhor voltar. Eu falei, você é a mesma pessoa de como você começou? Não. Você quer voltar a ser a mesma pessoa? Também não. Quem disse a você que era fácil? Dá muita vontade de voltar. Não é fácil, infelizmente. E principalmente se você for mulher, se você for preta, se você for periférica, você está dentro de outro subgrupo de dificuldades. Sim. Eu acho que é isso que as pessoas não estão preparadas para escancarar, né? Que a gente, de fato, a gente luta pelo 1%, 2%. E aí, realmente, vai ter dias que a gente vai dizer assim, nossa, fiquei burra.
né? Tipo assim, oxente, eu Sim, tinha o uma sentimento história, é esse. eu tinha uma história de carreira, né, na área social e agora eu tô me sentindo uma burra, não entendo nada de código. Mas passa, né? Um momento, uma hora vai passar. E Sim. aí, 6 meses de trabalho, eu já tinha superado um pouco. Eu tive uma sorte também de entrar num time liderado por uma mulher, uma tech lead, mais nova que eu, uma coisa linda, né? Ah, Natasha, inclusive. E lá na Century, assim, tinha uma cultura de todo mundo se incentivar muito para quem é novato. Eu entrei através de uma academia, que existem, né? As isso. academias das empresas. É tipo uma aceleradora, né? De Isso, que você. exatamente. Pega na mão, praticamente, para lhe ensinar. Então, isso me preparou. De lá, eu fui para a Alura. Na Hum, Alura, eu já voltei para o ambiente educacional. E aí, produzindo muita coisa, entendendo como funciona uma uma edtech. Isso, edtech, né? muito grande, assim. Educadora. Tudo que é qualquer tecnologia nova surgiu, tem que estudar, tem que saber, tem que postar, tem E que fazer tem que artigo compartilhar, e temos que estudar, e temos que e trazer fazer isso. trilha, né? Trilha, Na né? época não tava com a inteligência artificial como é hoje, então era tudo Sim. na munheca mesmo, a gente fazendo, não tinha código rápido. E assim, foi uma escola para mim. Eu considero que eu fiquei 6 meses lá, eu estudei um ano em 6 meses, com certeza. E aí fui me arriscando para outros, fui para uma startup aqui no ecossistema, e aí voltei para a sala de aula, a pandemia deu uma baixada, Fechada. voltei para a sala, e aí comecei com cursos livres, depois fui para ensino médio técnico, com tecnologia, depois para a faculdade, e E aí, minha gente, ela é caminhando. conhecida por inúmeros alunos, inclusive, que ela é minha professora, ela é maravilhosa, ela é minha professora maravilhosa. Que bom, eu só tenho assim, né? Inclusive, várias mentoradas minhas estudaram com a Tereza, né, no Senai, e elas super admiram, porque de fato, eu acho que o ponto que a Tereza trouxe aqui, como a gente é educadora, é que quando você vive o processo, depois agora você está mentorando e facilitando o processo, Sim, é diferente, né, Tereza? É sim. diferente, porque não é só apenas você fornecer o conhecimento, mas você dizer assim, não, trazer experiências práticas do que você fez, né? A estratégia por trás de você ter chegado aqui. Isso, e trazer verdade, né? Porque a gente é bombardeado de ilusões na internet. Estude 3 meses e E ganhe ganhe. 10 mil. Exatamente, Quem nunca gente. recebeu esse anúncio? Não é assim. A não ser que você tenha uma coxa muito quente ali, Ou mas não aquele é assim. indico famoso. Exatamente. E eu acho que nesse processo que não foi fácil, né? Assim, como eu falei pra você, sempre lidando com a síndrome da impostora. Inclusive na Alura, passei muito por isso. Foi o processo que eu criei a virada no café. Né? Eu não aguento mais. Quem é de sala de aula, quem trabalha com ensino, sempre se sente bem com aquele retorno dos aprendizes, dos Sim. alunos, né? É a nossa. Eu falo que é a nossa endorfina, né? Se ele se Isso. superou, nossa, então tô fazendo um bom trabalho. É. E aí eu tava gravando, fazendo artigo e não via ninguém. E eu não tava me sentindo útil. Eu preciso ser útil. E aí eu juntei uma galera, comecei a orientar, comecei a mentorar. Nem dava nome a isso, nem considerava uma mentoria, mas Isso. era. E comecei a catar pessoas ali no LinkedIn. Ó, vem cá, tu que é dessa área, tu que trabalha com Não quer design. conversar não sobre isso? Vem falar um pouco tudo que deu errado. E o engraçado é que nos encontros era tudo que deu errado. Porque o que dá bem, Exatamente. a Todo gente já mundo tá fala. vendo no LinkedIn o que dá bem. Exatamente. A gente que tá vendo, Babi, a gente quer saber o que ninguém Que ninguém fala. conta. O que é que deu errado, isso aqui não deu certo, fui por esse lado. E esse foi o grande diferencial. E assim, numa época de alto desemprego, né? Por Isso, conta após da pandemia, né? A pandemia, as gente pessoas ficou. bem assim, sem saber o que fazer. E eu acho que isso foi um pouco de conforto também para muita gente, para mim. E aí eu escondi a virada no café de todo mundo. Até Era que um alguém. clubinho fechado É, só um para clubinho escolhidos. fechado. Até que alguém contou. Né? Aí a gente Alguém deu uma, contou. contou aí, divulgou pra Globo, a gente deu uma entrevista e pronto. Pronto, aí todo mundo agora, a Tereza virada no café, gente. Na época era Café e Tech, inclusive. Ah, mudou de novo. Mudou. A gente registrou marca, tudo direitinho. Ai, maravilhosa. Mas é isso, né? E aí você sentiu que a formiguinha precisava compartilhar e foi crescendo a comunidade. Isso. Foi crescendo. E aí, até então, naquela época, era estudo. Só estudo. Eu, como professora, mas eu não me sentia confortável de ter mais uma demanda de dar aulas. Até porque existe tanta plataforma gratuita. Sim, E eu sou o tipo de pessoa que eu defendo a educação gratuita enquanto você está na transição de carreira. também.
entendeu? Depois que você arruma alguma coisa, aí você Aí consegue você investe investir. direito, né? Porque assim, tem Exato. muito curso livre. Aí eu acho que assim, hoje, né, ele tá falando aí pós-pandemia, né? A dificuldade é encontrar qual, por Sim. onde eu começo. Eu escuto muito isso nos mentorados novos. Assim, ó, minha dificuldade hoje é porque eu não sei por onde começar. Tem um monte de curso, um monte de trilha, e eu não sei se faz sentido pra mim o que eu quero. Eu sei que eu quero estar no meio da tech, mas eu não sei que nível. Tem vários É. e vários Eles papéis na ficam tech. ansiosos também quando fica bombardeado de conteúdo, assim. Fica querendo Te- se matricular em tudo. Exato, né? E aí me perguntam, eu vou fazer uma pós. Eu tava pensando em fazer uma pós. Eu falei, pós de quê? Né? Não, de IA. Eu falei, tá, mas você vai trabalhar com IA? É a pergunta que não quer calar. Eu falei, Só por gente, causa do hype. você vai trabalhar com IA? Porque o primeiro ponto, se assim, entender que uma especialização é aquilo que você gosta muito, você quer se especializar, você quer Uhum. publicar, você quer ser melhor no que você já faz. Pelo Sim. menos eu, como educadora, eu penso isso. Mas você fazer uma especialização por fazer, não vai fazer sentido na tua carreira, né? Primeiro também tem que entender se isso vai virar força de trabalho, se isso vai te gerar também um diferencial competitivo no Sim. mercado, né? Porque a gente vai investir conhecimento, porque conhecimento, lógico, é seu, é próprio, mas também a gente tá falando de pagar as contas e os boletos. Com certeza. Então as E tem pessoas gente que se esquecem. promove muito melhor com um curso livre, consegue Exato. fazer projeto, porque eu falo muito isso. Tem gente que faz uma especialização inteira, não fez um projeto, não postou no LinkedIn, Não não fez um falou artigo, não nada, estava no evento, nada, não né? trocou uma ideia com ninguém, ninguém nem sabe direito o que Ninguém fez. sabe, né? É só o diploma que foi postado lá, gente, finalizei minha especialização. É. Como qualquer outro curso. Então, assim, eu acho que recentemente, agora nessa semana, alguém me perguntou assim: quero voltar para a área, mas aí comecei a me indicar em vagas e tal. Fui para entrevista. Ela disse assim: quando eu cheguei lá, era uma vaga de tech e fiquei confusa. Eu falei: como assim você ficou confusa? Ela disse assim: porque tem uma lá assim: vaga para a área de estratégia de planejamento. Quando eu chego lá, a mulher estava me perguntando sobre se eu já tinha trabalhado com equipe de software. Eu fiquei confusa. Veja, e ela tem anos de mercado quando a gente fala de exportação internacional. Veja, é muito específico, né? Muito. E aí ela tá assim, eu comecei a perceber que hoje qualquer área, com muitas vagas, tem lá dizendo, você conhece isso, você conhece SAP, você conhece aquilo. Sim. Eu falei, é isso. Então, assim, a tecnologia está no dia a dia das empresas, né? As ferramentas, inclusive. Me perguntam muito assim, qual ferramenta eu tenho que estudar? Né? Eu falei, tá, é muito bom você ser importante na ferramenta, entender o básico, como você falou, mas, tá, você vai fazer a ferramenta, você sabe aplicar ela no dia a dia, ela é útil, essa ferramenta faz sentido? Porque é isso que a gente tem que pensar, gente, é estratégia, Sim. né? O mercado está muito competitivo hoje, exatamente nesse momento pós-pandemia, a gente tá o quê? 6 anos, né? É. 6 anos, 6 anos. Então, hoje a gente tá no nível, assim, que não é mais o júnior, como você disse, que segura na mão. Né? Antigamente, na pandemia, teve muitas iniciativas de empresas, né, que apoiavam, porque a gente estava com o mercado muito aberto, sem profissionais para dar conta. A transformação digital a todo vapor e não tinha profissionais. Não tinha profissional para acompanhar. E aí, Tereza, um ponto assim, qual seria os conselhos que você traria para pessoas que querem estar, ou principalmente mulheres que querem entrar em tecnologia? Bom, conselho, independente da área da tecnologia, até Sim, porque não se resume apenas em programação. Acho que é muito isso, importante, exatamente. né? As pessoas superestimam a programação. Aí eu tenho que ser programadora. Não, mas vou trazer o seu próprio exemplo. A área de gestão, mas foi atrás, entendeu o que se passava, fez um Fui lá, tá curso, vendo? vivenciou e agora sabe falar a mesma língua, né? Fiz. Eu programo, reprograma. Eu fiz, gente. Tem É, tudo. muito bom. Eu Programa também começo a Maria, programaria, foi o primeiro. programa Maria. Porque, pra mim, eu ficava assim, eu preciso entender, sabe? Então, mesmo que eu sempre falava que eu não queria codar, mas é porque eu sou apaixonada por pessoas, isso é um fato, né? Então, Sim. assim, eu sempre quis trabalhar com pessoas. Isso era a única certeza da minha vida, né? Eu queria fazer moda, incrível que pareça, no ensino médio. Mas eu sempre amei história, filosofia, sociologia. Então, assim, eu sempre fui muito crítica, muito política. E uma das questões que me falavam muito... Aí, depois, na faculdade, eu tive crise existencial. Sempre a gente tem, né? Eu disse, mas Sim. é isso mesmo, academia, não sei. E é uma coisa que eu falava, você sempre quer trabalhar com pessoas. E aí foi quando eu comecei a ir para empresa júnior, mercado. E eu Sim. falei assim, nossa, eu sou desse universo, assim, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de trabalhar no corporativo. Então, isso me eu fui muito contra, né? Minhas amigas que sabem, que são sociólogas,
Dizem que eu sempre fui a do contra. Eu sempre quis trabalhar no mercado. Isso é uma grande diferença. E eu entendi que a tecnologia era exatamente, era o meu plus. Que Sim, com faltava certeza. pro meu, assim, meu pensamento quando eu falar sobre consultoria, como atendimento de cliente, como produto. Então, isso foi o que me deu esse start. Muito bom. E o conselho que eu dou é você realmente pesquisar as tendências do mercado, entender como a sua área está se moldando, né, as novidades do mercado Tá de atualizado, trabalho, né? né? O que é que vai mudar e procurar se especializar, estudar, procurar referências, procurar mentoria. Muitas vezes a gente não tem condições financeiras de investir numa mentoria logo no início, Sim. mas é importante. Eu Mas tem demorei. mentorias também gratuitas, Sim, né? exatamente. Inclusive comunidades, tipo, né? A gente tá falando do Reprograma, né? Que, tipo, dá aula Que tem de... um fórum, cria uma comunidade no WhatsApp Isso, também. exatamente. Mas tem mulheres agilistas, mulheres de produto. Gente, tem várias Tech como Woman, Tech que é um grande Woman, evento né? que tem Em aqui. Pernambuco. Então, assim, hoje a gente tem iniciativa do coletivo, né? Que você pode achar outra mulher, né? Outra Sim, pessoa que queira dizer assim, não, eu te ajudo. Isso é com muito certeza. legal, essa senioridade, assim. Quando você não tem grana, mas você tem coragem para Sim, dizer assim, ó, eu vou mudar. perfeito, Eu perfeito. acho que é essa a Um colocação. outro ponto também é que muitas vezes, nesse processo de transição de carreira, fica esperando muito a vaga. Claro, todo mundo quer trabalhar, ganhar dinheiro, mas essa primeira vaga é uma das mais difíceis. Sim, Então, eu sou muito de levantar a bandeira de você fazer a sua vaga, fazer a sua experiência, faz projeto, coloca lá, monta um testa. grupo, testa, e é um Isso. startup aqui agora, vão tentar, coloca um projeto lá no LinkedIn, vivencia aquilo, aquela experiência, aquele compromisso de desenvolver na área que você quer, se é gestão, se é programação, se é design, e se mostra. Porque depois dessa experiência validada lá, o mercado te olha de outra forma. As empresas te cobiçam de outra forma. Sim, é o que eu falo, não é? Tem que saber aprender a vender o peixe, né, É. meus arrochados? Eu falo sempre isso, você tem que aprender a vender o peixe. E aí a gente tá falando sobre educação, tá falando de estudar muito, mas também tem que demonstrar esses estudos. Porque Sim. lembra, você é uma pessoa que você tá mudando de carreira. Como é que eu vou saber que você é bom em designer? Como é que você é bom em fazer um site? E as pessoas não sabem, né? Então como é que as pessoas vão saber? Eu vou ampliar essa rede, e aí eu vou estar no LinkedIn, tiver no Instagram, no YouTube, não. E aí eu tô falando, eu preciso virar blogueira, né? Uma mentorada Eita, minha. sim. Eu postei um vídeo porque eu fui inspirada. A gente tava no nosso laboratório de carreira. Ela falou assim: ai meu Deus, hoje é muito cansativo, tem que ter essa blogueira. Eu falei assim: veja, não precisa ser blogueira. Você pode não ter nenhuma rede social, você não precisa fazer um podcast, por exemplo. Sim. Mas você tem que, pelo menos, estar num evento gratuito, por exemplo. Você tem que postar algo, um projeto seu inicial no LinkedIn, timidamente. Não precisa fazer vídeo para fazer isso, sabe? Sim. Mas, infelizmente, o mercado precisa lhe ver que você está nesse movimento. Falar para as pessoas, gente, se tiver uma oportunidade de estágio, de trainee, qualquer coisa, frila, me chama. Sim. Me chama. Frila. Perfeito. Muito bom. É isso. E aí, outro ponto da Tereza, né, que a gente estava falando aqui muito da transição dela, mas hoje ela também está em outro cenário, né, que é o cenário do empreendedorismo. Sim. Hoje ela está em várias lideranças, várias, inclusive outra comunidade, né, de empreendedoras em Pernambuco. E aí como é que se sentia aí tão influenciada nessa frente? Ganhou o prêmio de Marta Medeiros, Sim, sim. né, sobre aí uma mulher preta, representatividade nesse mundo da inovação aqui em Pernambuco. Me conta mais, assim, a Tereza nesse espaço de CEO, como é que Sim, é? verdade. Nossa, demorou bastante para me reconhecer nisso, porque a virada na época Café e Tech era considerada como uma comunidade. E aí que mentorava, orientava as pessoas para estudar e se jogar na tecnologia. Até que a gente recebeu uma demanda que acabou virando um serviço nosso. A gente recebeu uma demanda de criar um site para uma empreendedora. Na verdade, essa demanda veio para mim. Eu estava muito ocupada. Eu fiz, não, mas eu tenho as minhas alunas que faziam parte da comunidade. Que eu posso fazer, Isso. E elas passar para estão elas. loucas para ter uma experiência. Topa. A empreendedora, que é a Camila, da Viver de Casa, uma startup incrível, uma Construtec. Tem um alto poder de impacto social também. Naquela época que estava ainda escalando, estava começando, não Uhum. tinha investimento, né? Tão alto, né, para fazer Exato. uma solicitação grande, né, de serviço de... Isso. Mas aí a gente fez uma parceria voluntária
onde a empresa validava a experiência, que é tudo que uma pessoa iniciante precisa, ter essa Exatamente. validação e vivenciar aquilo por 6 meses. Então, foi desenvolvido um time só de mulheres, 4 full que stack, massa. uma desenvolvedora, uma designer, UI UX e uma Scrum Master. Maravilhoso. Então, foi Resumindo, incrível. uma squad ali fechadinha Só de para mulheres. dar aquela experiência que elas tanto queriam. Isso. E aí foi um sucesso. A gente teve uma parceria do Senac também, né? Pelo espaço, que todas eram alunas do Senac. Então juntou o útil ao agradável. Isso, eu estava dando aula lá, enfim. E aí, quando terminou essa primeira squad, nós já estamos na terceira squad hoje em dia. Ai, que massa. Né? Fizemos Maravilhoso. serviços para o Instituto Avançado de Tecnologia, e dessa vez foi remunerado. E o mais recente é o da Futuras Cientistas, né? Um programa do Ministério da Ciência, da Tecnologia, incrível. E aí foi mais legal ainda, porque foi uma plataforma desenvolvida por mulheres em um programa que é direcionado para meninas e mulheres na ciência. Então, é literalmente plantando a semente do futuro, né, meninas? Assim, tipo, eu tô trabalhando, mas eu tô trabalhando para que outras meninas também estejam nesse lugar. É muito maravilhoso isso. E aí agora a gente tá com um novo projeto, agora mais diverso. Esse já é um time misto, tem homens e mulheres, mas a gente sempre foca nos recortes afirmativos, né? Pessoas negras, periféricas, enfim. Ai, maravilhoso. Tá vendo, Rita? Eu disse, é muito talento para uma mulher só. Ai, Deus, é arrochadíssima. E aí, pensando nessa Tereza, né, e conselhos, porque eu sei que você dá aula, a gente falou aqui em alguns, né, de começar a estudar. Uma das coisas que também te coloco nesse lugar, e nesse mês especialmente, que é o mês de março, o mês das mulheres, que é a questão da violência da mulher. E eu falo muito que, né, na verdade não só eu, né, mas Simone de Beauvoir também fala, que a liberdade financeira é um dos primeiros movimentos que a mulher pode fazer, né, para quebrar esses entraves do patriarcado, né? Tipo, sair e dizer assim, olha, estou podendo pagar meu próprio café, minha própria cerveja no bar. É um desses primeiros movimentos. Mas também existem outros movimentos, como você falou, que é a síndrome da impostora, né? Então, assim, que move, tipo, de me sabotar, de me limitar, de acreditar que, tipo, eu não consigo. E muitas vezes estão em relacionamentos duvidosos e que dependem financeiramente desses relacionamentos. A gente está aí com casos de feminicídios, de violência que a gente não consegue mais lidar. E, infelizmente, né, as mulheres que mais são atacadas nesse processo são mulheres negras. E isso é bem difícil da gente conseguir, né, visibilizar. E a tecnologia tem empoderado tantas pessoas, como você falou, mulheres cis, pretas, trans, nesse processo. Sim. É demais. Eu vejo como a transição de carreira, principalmente, porque dessa transição a gente pega justamente essas mulheres que já estão vivendo um ciclo de violência, de dependência financeira. E quando elas decidem fazer essa transição, é como outras transições que a gente passa na vida também. É um processo. Até eu posso falar da transição capilar. A transição capilar, aparente para quem está vindo de fora, é só um cabelo que está mudando. A gente está mudando de dentro. Você está mudando de dentro. Você está quebrando fases da sua vida que foram tão vulneráveis, que lhe fizeram ser dependente daquilo, de não ser você. E quando você faz uma transição de carreira, você está se mergulhando no autoconhecimento novamente. E isso vai te ajudar a conhecer outras pessoas, se fortalecer, ver mulheres que estão em busca de melhoria. Ver outras, né? Isso, e a sua independência financeira. E não adianta de nada, às vezes, ter esse dinheiro, mas também não ter um projeto de vida. Não saber direcionar isso para áreas da sua vida que precisa. Inclusive, investir numa terapia, né, no autocuidado ali mental, né, a saúde mental que é importante. Um dos fatores que eu escolhi quando eu decidi, eu vou fazer transição de carreira, eu já tinha feito terapia já, tinha parado, eu disse, eu tenho que voltar para a terapia. E aí foi final de pandemia, estava vivendo um luto, né, muito difícil também, e aí eu no luto ia entrando numa empresa nova, saindo de uma empresa que eu passei 10 anos. Várias coisas ao mesmo tempo acontecendo. Foi muito difícil, mas eu tenho que fazer terapia, senão eu não vou conseguir, eu vou desistir, vou voltar. Ai, que bom que a Tereza está trazendo um ponto que é a questão do autocuidado, que as pessoas, elas desprezam, né? E aí as mulheres, ela tem essa sobrecarga ainda mais, eu falo sobre emocional, porque a gente tem essa história que a gente precisa ser Xena guerreira, né? A gente precisa ser forte,
que a gente precisa resolver tudo, a gente tem a casa, marido e tudo. Agora, você tem que resolver tudo. E além, vou fazer uma transição de carreira, não vou dar conta, né? Já escutei assim, mas eu não sei se eu vou dar conta de estudar e chegar E ter que cuidar de outras cuidar pessoas. de outras pessoas. Mas é exatamente isso, a gente delega, né, o cuidado para a maioria das mulheres do Brasil. Uhum. E aí, quando a gente fala em você, mas você, eu escutei recentemente isso falando de uma amiga, né, que uma hora dela falou assim, mas você estava viajando a trabalho, você estava viajando, eu estava em casa. Eu falei, tá, mas ela estava viajando a trabalho, só porque ela estava viajando a trabalho não quer dizer que ele não pode fazer um negócio? A nossa carreira parece que é sempre menos importante, Sim. mesmo se a gente prover mais no lar. Sim. O cálculo, às vezes, não fecha, sabe, né, nessa discussão. E aí, diretamente, né, eu sinto que você é uma grande representação quando a gente fala de mulher preta, porque a maioria dessas pessoas são essas mulheres, Sim. né? E mesmo assim, a gente falando tanto, tendo você como exemplo, a gente ainda vê pouquíssimas mulheres pretas também na tecnologia. Pouquíssimas, é. E a gente, lá na virada, a gente bola estratégias para ver oportunidades. Então, nessa turma, essa primeira squad só de mulheres, tinha ali 30% mulheres 30 a mais, né? E as demais, as restantes, 30 a menos, bem mais jovens. Então, as meninas mais jovens conseguiram oportunidades mais rápido. Sim. Porque a gente faz isso para realmente acelerar. É um programa de aceleração de carreira, né? As mulheres 40 a mais tiveram um pouco mais de dificuldade. Então, a gente foi procurar uma estratégia, tá? Qual é a área profissional que valoriza uma idade mais madura? A área da educação. Que, inclusive, quem é mais jovem sente dificuldade de começar numa turma muito jovem, né? Sim. Então, a gente conseguiu colocar elas para dar aula de tecnologia, que foi uma forma também de validar mais o conhecimento, trabalhar aquela autoestima, eu posso. Se eu estou ensinando é porque eu já sei. E colocou elas como professoras de outras mulheres que estavam iniciando, também 40 a mais, porque ali se viu nelas. Então, foi trabalhando a autoestima mesmo. E hoje elas estão numa empresa que está recente aqui no ecossistema, Capgemini, acho que é esse o nome. E estão muito felizes. Então, assim, são mulheres 40 a mais, LGBT, mãe solo. Isso, exatamente. Então, Esses pequenos escopos, assim, que você fala assim, nossa, mas é possível. Como você disse, vamos criar essas estratégias. Eu acho que é sempre importante a gente pensar, tanto na parte financeira, mas psicológica também, entender assim, estratégica. Como é que eu posso fazer de uma forma que doia menos, que eu sofra menos no processo, e ao mesmo tempo eu consiga me tornar da vaga, né? Um pouco mais de tempo, um pouco mais de descanso, né? De poder me valorizar no processo. Isso. Mas é estratégia, né? A gente não... o mercado não está preparado para a gente. Na verdade, não. Eles não querem estar preparados para a gente, porque a gente já está falando esse discurso já faz um tempo, né? E o mercado ainda não tem tantas mulheres como precisam estar nesses espaços. Então, assim, é sempre importante ter pessoas como você, né? Que inspire outras mulheres maravilhosas e faça, de fato, essa transformação social acontecer. Eu falo que é muito mais do que... A gente fala muito aqui no NPA, no meu programa de aceleração de carreira, que a gente não só apenas empodera pessoas, a gente revoluciona carreiras. Nossa, incrível. Né? A gente revoluciona mesmo, porque assim, de fato, como você disse, às vezes a gente pode usar a tecnologia para melhorar a área que eu estou, a administração, né, a arquitetura, mas ao mesmo tempo eu posso mudar totalmente de área e eu posso, como eu escutei a gente assim, eu posso sonhar, né, de ter meu cantinho, posso sonhar de ter uma férias, uma paz, né, folgar no carnaval, né, quanto trabalhadora tem quantas mulheres que não podem, né? Então, eu acho que isso, de fato, você consegue fazer essa transformação social acontecer, se no concreto. E você é uma muito inspiradora, assim, tipo, é bom ter relatos como você aqui. Ai, tô muito feliz, gente. Tô muito fã, né? Vocês sabem, né? Que eu só trago pessoas que eu sou fã. Nossa, e aí eu sou fã. E aí, sendo muito fã, eu agora quero trazer um presentinho pra Tereza, como a nossas primeiras convidadas aqui do Papo Mentora. Quero trazer minha assistente maravilhosa. Aqui. Que lindo! Pra você. E agradeço muito você ter participado, aceitado o convite.
amiga, por você estar aqui compartilhando sua história, inspirar outras mulheres, outras arrochadas que precisam, como você, construir uma história assim, tão de resiliência e sucesso. Ai, muito obrigada. Assim, eu também lhe admiro muito. Acredito muito quanto que você transforma a vida das pessoas. Isso é muito importante. Fofo. Isso é nítido. Você transforma um ambiente onde você chega. Conheço você lá dos grupos, né? A gente tem alguns grupos em comum e ela realmente é uma pessoa transformadora. Eu ali. tinha que conhecer a Tereza pessoalmente, gente. Então eu falei, não, vou participar do grupo Tereza Tá, né? Porque, assim, várias mentoradas minhas foram alunas dela e só falam muito bem. Então eu tinha que conhecer ela. Então agora a gente vai ser friends. Vai, com certeza, com certeza. Então, que bom, Adorei. espero que você goste. Obrigada, gente. Esse foi mais um Papo Mentor. Espero vocês no próximo. Um cheiro.